Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Na verdade, a aula de hoje de Sociologia, ela dialoga profundamente com a filosofia. Isso porque, enquanto a Sociologia está focada em analisar a sociedade, em analisar as transformações sociais, a relação entre os grandes grupos sociais, a vida coletiva, a filosofia tem um olhar muito abrangente. Então, a filosofia se divide em diferentes áreas. Por exemplo, a gente vai ter a metafísica, a gente vai ter lá os pré-socráticos com a filosofia da physis, focando na natureza, na origem do universo. E a gente tem também uma parte da filosofia que é chamada de ética, que dialoga muito com a sociologia, porque a filosofia ética está preocupada em raciocinar, em refletir sobre as melhores formas de se viver. Na aula de hoje, a gente vai estudar uma série de doutrinas éticas da filosofia, todas encaixadas dentro desse período aí que você está vendo na tua tela, o período helenista. Para você que não me conhece, como está aí na tela, meu nome é Matheus Correia, muito prazer. Vamos lá. Queridos, para a gente compreender a filosofia helenista, a gente precisa situar ela em seu contexto histórico. Se você se lembrar bem, a ideia de filosofia vai surgir no contexto da Grécia Antiga. Uma Grécia Antiga que, na verdade, não tinha um nome de Grécia. Aquele lugar, aquela região onde hoje nós chamamos de Grécia, naquela época chamávamos de Hélade. E quem vivia na Hélade eram os helenos. No entanto, não havia a noção, a concepção de que aquilo ali era um país. Por exemplo, quando a gente estuda o surgimento da filosofia, nós vemos que aquela região era profundamente guiada por um pensamento mitológico. O mito nada mais era que uma maneira de se explicar a realidade. Ele possuía várias funções, cosmológica, sociológica, psicológica, mística, enfim, o mito tinha várias funções. Uma dessas funções era tentar entender o quê? A realidade. Tentar entender o funcionamento das coisas, o funcionamento da nossa vida. Essa era uma das funções do mito. Era uma maneira que tinha de explicar a realidade. O fato é que o ser humano, em tudo, está sempre buscando explicações. Explicações a respeito de quem somos nós, do que devemos fazer, de qual é o nosso propósito, de onde viemos, de para onde vamos. O mito foi a primeira forma de pensamento a surgir. Entretanto, aquela região vai passando por uma série de transformações que vão ocasionar no surgimento da filosofia. Por exemplo, numa época em que o pensamento mitológico era muito forte, quem comandava aquela região eram os dóricos. Ali, o mito era forte porque ele sustentava o poder. O mito era forte porque sustentava uma determinada forma de organização social. Isso aí é a função sociológica do mito purinha. Quem controlava o poder naquela época, na época dos dóricos, eram pessoas que possuíam as terras, eram os líderes dos genos, um sistema, o modelo social daquela época, né? Esses líderes, eles controlavam o poder com base na agricultura, com base no controle da terra. Só que conforme começa a haver uma expansão marítima, conforme começa a haver uma expansão comercial, surge uma classe comercial. Essa classe começa a questionar aquele modelo de sociedade que não lhes favorecia. Porque aquele modelo de sociedade sustentada pelo mito favorecia somente aquela aristocracia dona de terras. Essa nova classe de comerciantes que passa a ter o dinheiro, que está vivendo a invenção da moeda, que está viajando, que está conhecendo pessoas diferentes, outros povos, povos com outra mentalidade, povos com outra cultura, povos com outras visões. Bom, essa galera começa a questionar aquele modelo de sociedade. Tais questionamentos vão levar ao surgimento de leis escritas. E aí a gente vai ver a figura dos legisladores, né, de Drácon, de Solon, de Clístenes, enfim. Vão surgir as leis escritas. Cada vez mais a gente vai ter uma sociedade se afastando do pensamento mitológico e se aproximando do pensamento racional filosófico. A gente vai ter na Grécia, ou melhor, em Atenas, em várias outras cidades e estados da Grécia, né, várias outras polis, mas principalmente em Atenas, a gente vai ver a figura da Ágora. A Ágora era uma praça pública onde todos os cidadãos se reuniam para discutir sobre o futuro da cidade, para discutir sobre o que deveria ser feito, para discutir sobre os melhores caminhos. Veja, se antes a lei
e tudo aquilo que se dizia sobre a sociedade era algo que vinha de cima para baixo, era algo que se baseava no mito, era algo que se baseava em narrativas. Agora você tem as leis escritas, agora você tem a figura do diálogo, a figura da dialética, a figura da discussão. Então, a lei vai ser aquela de quem ganhar a discussão, de quem conseguir convencer o outro. Ou seja, se a discussão, se o debate ganha força o pensamento racional filosófico. Tudo isso vai dar origem não apenas a um sistema democrático em Atenas, mas vai dar origem à filosofia, a uma filosofia pré-socrática. Se sai de cena o mito, se perde força o mito, é preciso que um outro tipo de pensamento entre naquele lugar. Um outro tipo de pensamento ocupe esse papel de explicar a realidade, a natureza da realidade. Surge, então, a filosofia pré-socrática. Eram os filósofos da physis, aqueles que estavam preocupados em entender a realidade. Eles buscavam um elemento fundador, uma arqué. Seria um elemento que organizaria toda a sociedade. Um elemento que organizaria todo o universo, na realidade. Aquele elemento que sem ele não existiria a vida. Vai haver diferentes filósofos buscando essa arqué. Tales, Anaximandro e Anaxímenes, todos de Mileto. Cada um tinha sua arqué. A gente vai ter a figura de Demócrito, de Pitágoras, depois vamos ver Parmênides, Heráclito, enfim. A filosofia pré-socrática estava preocupada em entender a física, em entender a natureza da realidade. Tales, para citar um exemplo, foi o primeiro deles, considerado por muitos o primeiro filósofo. Bem, Tales de Mileto entendia que a água era o grande elemento fundador da vida. Era o grande elemento do qual tudo dependia. Tudo dependia da água. Ele falava, olha, algo vivo precisa de água. E aquilo que é morto seca. A água, ela está presente, por exemplo, na forma de vapor. A água, ela está presente em tudo. Ela é necessária, ela é essencial. A água é vital. Hoje pode parecer bobo, mas é preciso que a gente tenha em mente que esse pensamento da água de Tales foi o primeiro pensamento racional cosmológico. Está entendendo isso? Ele foi a primeira pessoa a elaborar uma explicação racional para a realidade. Isso é incrível. Depois dele veio Anaximandro, que falou de um ilimitado, Apeiron, Anaxímenes, que fala do ar, enfim, Demócrito com átomo, Pitágoras com o número. Cada um desses pensadores estavam buscando uma explicação para a realidade. O fato é que a filosofia surge como uma preocupação cosmológica. É a filosofia da física, que busca a arqué que explicava tudo. Em seguida, a gente vai ver uma filosofia socrática. Sócrates, que aí também é considerado por muitos o primeiro filósofo, porque Sócrates causa um grande impacto. A filosofia de Sócrates era uma filosofia antropocêntrica, ou seja, Sócrates está refletindo muito mais sobre as pessoas, sobre a vida de cada um aqui. E aí, os estudos de Platão e de Aristóteles, Platão que foi discípulo de Sócrates e Aristóteles que foi discípulo de Platão, vão seguindo nessa visão, refletindo sobre as pessoas. Só que vai chegar um período chamado de helenismo, onde aquele território da Hélade, o território grego, vai ser dominado por Alexandre. Aquele mesmo, Alexandre o Grande da Macedônia. Esse período helenista vai durar desde esse domínio de Alexandre até o Império Romano. Quando Alexandre assume o poder naquele lugar, ele tinha uma grande preocupação em preservar o saber, a cultura e a arte dos povos dominados. Ou seja, ele queria preservar a cultura grega. Você vê que Alexandre tinha uma grande biblioteca, super famosa Biblioteca de Alexandre, porque ele era alguém que pesava muito pela cultura, pelo conhecimento. O helenismo vai ser, então, um movimento, como está aí na tua tela, multiculturalista, ou seja, ele queria levar a cultura grega para os outros lugares, ao mesmo tempo que queria trazer a cultura de outros lugares para a Grécia. O período helenista é, então, um período absolutamente cosmopolita, um período de diálogo, um período de mistura de culturas, onde você deixa de ser cidadão somente de uma polis específica, passando a ser cidadão de todo o mundo. Vai haver uma grande mistura de culturas no período helenista. Veja que há um rompimento. Na polis você tinha cidades-estado, cada uma com a sua autonomia, cada uma com a sua cultura, cada uma com o seu modo específico de ser e de enxergar a sociedade. Agora, vemos então o período helenista, um período marcado pelo multiculturalismo. Só que quem orquestrava todo esse período de multiculturalismo, um período onde havia uma união de um império, apesar desse multiculturalismo, apesar de cosmopolita, isso tudo ocorria debaixo da liderança de Alexandre. E Alexandre era um líder fantástico. Só que Alexandre morre, e morre cedo. E quando ele morre, o seu império é dividido. É dividido entre os seus generais.
O contexto que era, então, multiculturalista, porém unificado, passa a ser multiculturalista e também fragmentado. Diante desse contexto de fragmentação, diante desse contexto de multiculturalismo, as pessoas não veem mais a política como um caminho para a felicidade. Aristóteles, por exemplo, vai dizer que o homem é um animal social, que o homem é um animal político, e na política se buscava a eudaimonia, a felicidade geral, a felicidade da maioria das pessoas. Agora, diante dessa fragmentação, diante dessas incertezas, as pessoas não veem mais a política, essa doutrina comum, tá? E falar de política é falar de algo para toda a sociedade. As pessoas não veem isso mais como caminho para a felicidade. Então fica a questão que está em negrito na tua tela. Como encontrar a felicidade em meio a tão grande pluralidade moral e cultural? Ou seja, uma pluralidade de valores, uma pluralidade de modos de vida, de modos de ser, de modos de pensar, de modos de enxergar o mundo, a realidade. Como que se encontra a felicidade nesse contexto? Surge, então, a filosofia helenista como uma busca pela felicidade. Veja, a filosofia helenista ela vai ser uma filosofia ética, porque ela é muito prática. Basicamente, o que um filósofo helenista está pensando é como eu posso ser feliz, como eu posso encontrar o meu bem-estar, como eu posso encontrar a felicidade de espírito, a paz de espírito, como eu posso encontrar um estilo de vida, um modelo de vida em que possa ficar tudo bem comigo. Veja, a filosofia helenista não é política, ela não está preocupada em pensar um modelo de sociedade, mas ela está preocupada em pensar um modelo de vida individual, um estilo de vida, como eu, Mateus, devo viver a minha vida. E claro, eu posso ensinar isso a outras pessoas, e essas outras pessoas podem procurar aplicar aquilo dali nas vidas delas também. Mas o fato é que a filosofia helenista ela não está preocupada com a política, ela está preocupada com a ética, com o meu bem-estar, com a minha conduta. Qual é a melhor maneira que eu posso viver? Como que eu posso deixar a minha vida o melhor possível, o mais feliz possível? Nesse contexto, é essencial destacar que a filosofia helenista ela vai estar em busca de um grande princípio, que está ali em negrito na tua tela, que é o princípio da ataraxia. É isso aí, a ataraxia. A ataraxia, como está ali também, é a paz interior, é o bem-estar, é atenção, a imperturbabilidade da alma. Você encontrar a ataraxia é você não se deixar incomodar com aquilo que é exterior a você. Você vai ver, a gente vai entrar nas principais correntes da filosofia helenista, você vai ver que ali é uma grande preocupação que você esteja bem, independente daquilo que tem ao seu redor. Porque o período helenista, esse período de uma região fragmentada e de um multiculturalismo, vai ser um período de instabilidade. Ou seja, você não podia contar com as circunstâncias para você ficar feliz. Porque as circunstâncias, elas oscilavam muito. Era tudo muito instável. A busca da filosofia helenista é encontrar a ataraxia, ou seja, é encontrar uma felicidade interior, independente de tudo aquilo que me aconteça. É a ideia seguinte: as circunstâncias podem oscilar, eu não. As circunstâncias, elas vão variar, não vão ser sempre as mesmas. Eu preciso me manter sólido, eu preciso me manter firme. Segundo as correntes helenistas de filosofia, de ética, é quando eu encontro a ataraxia, é quando eu encontro essa paz interior, esse bem-estar, essa imperturbabilidade da alma, que eu encontro a eudaimonia, ou seja, que eu encontro a felicidade. Ou seja, é eu entendendo que a minha felicidade não depende daquilo que está ao meu redor, que eu consigo encontrar a felicidade. Cara, eu acho essas doutrinas do helenismo muito interessantes. Muito interessantes. Por quê? Repara que quantas vezes hoje em dia a gente não diz que nós não somos felizes por conta daquilo que nos acontece. Nós não somos felizes por conta do momento que a gente está vivendo. E você sabe bem que nós temos vivido tempos caóticos. Bom, segundo a filosofia helenista, não importa o período em que você está vivendo. Não importa o tempo em que você está vivendo. Não importa. É possível ser feliz, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio à dúvida. É possível ser feliz até mesmo em meio ao sofrimento. Vão dizer as diferentes correntes da filosofia helenista. O que é incrível é ver que cada corrente do helenismo, cada corrente da filosofia helenista vai encontrar a sua própria maneira de chegar à ataraxia. Vai encontrar a sua própria maneira, cada um enxerga o seu caminho de chegar até a paz interior.
Veja, num cenário cosmopolita, num cenário de dúvida, num cenário de incerteza, o que a filosofia helenista vai entender é possível encontrar a felicidade, a estabilidade interior em meio a uma instabilidade exterior. Surge, então, principalmente, 4 correntes da filosofia helenista. Elas são o ceticismo, o cinismo, o epicurismo e o estoicismo. A aula de hoje tem como objetivo que nós possamos compreender todas essas correntes filosóficas. A primeira delas que nós vamos estudar é a corrente ceticista. O fundador do ceticismo, como você está vendo aí na tua tela, é Pirro de Elis. Sem dúvidas, você já ouviu essa expressão. Fulano é muito cético. Beltrana é cética demais. Mas você já parou para se questionar o que é ser cético? Bom, se você chama alguém de cético, provavelmente é que essa pessoa ela não acredita em muitas coisas, é que ela duvida bastante. É como se eu te contasse, sei lá, que o Cruzeiro esse ano vai finalmente subir da Série B para a Série A. E aí chega um torcedor cruzeirense já amargurado pela dor de estar indo para o 3º ano seguido na Série B e vira e fala, não vai, não vai. Aí você diz para ele, cara, mas fez investimento, contratou, pô, tá aí, ó, tem a SAF, tem um Ronaldo, tem um dono, tem um técnico estrangeiro, o Cruzeiro tá caminhando na direção certa. Aí vira, a pessoa diz, pô, mas abriu mão do Fábio, nosso ídolo. Abriu mão para quem? Pro meu Flusão aqui. Abriu mão do jogador, não vai dar errado. Ou então, é como se você fosse fazer uma prova que você estudou muito, você domina aquele conteúdo, mas você fala, acho que vai cair alguma coisa que eu não sei. Esse professor aí, acho que ele não gosta muito da gente, eu não sei, esse professor é doido, vai cair alguma coisa. De fato, o cético, ele pode lembrar muito um pessimista, né? No geral, ele duvida das coisas, ele duvida de que aquilo pode melhorar. E esse conceito de dúvida, de ceticismo, de fato, surge aqui com Pirro de Elis. O ceticismo de Pirro estava principalmente na ideia do conhecimento. Na visão dele, nós não podemos, atenção, nós não podemos chegar ao conhecimento verdadeiro. É impossível. Pirro acredita que é impossível chegar ao conhecimento verdadeiro. E se é impossível chegar ao conhecimento verdadeiro, nós não podemos, cravar nenhuma opinião. Nós não podemos ter certeza de nada. Então temos que suspender os nossos juízos. Suspender um juízo é dizer, você não pode, não existe nenhuma lei, não existe, você dizer que o branco é branco, você dizer que o alto é alto, ou sei lá, você dizer que o território russo é maior em extensão territorial do que o território argentino. Não existe. Não tem como você ter certeza de nada. Você não tem como ter certeza daquilo que você está vendo, de absolutamente nada. Pirro de Elis vai pregar um ceticismo radical. Duvida de tudo, ele duvida de tudo. Então, se você tem dúvida de tudo, se você não tem certeza de nada, nós não podemos emitir uma opinião sobre nada. Porque, na verdade, todas as afirmativas, todas as opiniões seriam válidas. Não há nenhuma certeza. Não há nenhuma verdade, mas também não há nenhuma mentira. Não tem verdade, não tem mentira, porque não é possível saber a realidade das coisas. Pirro de Elis vai dizer uma coisa, então, um tanto diferente, tanto polêmica. Ele diz, cara, para de se preocupar, então, com a verdade. Para de se preocupar com o que é certo e o que é errado. Só vive. Porque diz Pirro de Elis, se preocupar com a verdade, buscar esse conhecimento, só vai levar à frustração, à insatisfação. Para você viver uma vida plena, você tem que desencanar. Você tem que relaxar. Deixa de lado essa preocupação de encontrar a verdade, porque é impossível encontrá-la. Pirro de Elis diz, aceita a realidade. Aceita o mundo como ele é, porque não é possível encontrar essa realidade. Não é possível encontrar a verdade. Você vai se frustrar buscando uma verdade. Quer viver uma vida plena, uma vida de satisfação? Quer ficar feliz? Não se preocupa com isso, porque você não vai conseguir achar a resposta. Quer ficar feliz? Só aceita que as coisas são assim, que você não sabe o que é e o que não é, e vive. O ceticismo de Pirro vai influenciar algumas doutrinas que vieram depois. Por exemplo, o filósofo René Descartes propõe a dúvida de tudo. Você vai ver lá na modernidade que ele propõe que nós duvidemos da própria dúvida, que nós duvidemos da nossa forma de conhecimento. Descartes está vivendo também num período de profunda instabilidade. E aí é por isso que ele vai e duvida de tudo.
Só que Descartes não era um cético radical, porque Descartes acreditava que era possível encontrar a verdade. Descartes acreditava que, ao se questionar sobre tudo, ao se perguntar sobre tudo, você chegaria numa certeza, que é o cogito. Penso, logo existo. Você já ouviu essa frase? Essa frase é de René Descartes. Penso, logo existo. Ao duvidar de tudo, Descartes encontra uma certeza, que se eu estou pensando, eu estou existindo. Eu não sei se a minha realidade ela é real ou não. Eu não sei se o que me acontece é bom, é mal, se isso está acontecendo mesmo. Mas eu sei que eu estou pensando. E se eu estou pensando, eu existo. Veja, Descartes ele é um cético, mas ele não é um cético radical, porque ele não abandona a busca pela verdade. Ao contrário, ele encontra um caminho para a verdade. Existe também o ceticismo religioso, que é o agnosticismo. Se uma pessoa ela se diz agnóstica, o que ela está dizendo é: eu não posso cravar, eu não posso afirmar, eu não posso garantir que Deus existe, nem que Deus não existe. Então eu não vou dar essa certeza, eu não vou dar um veredito final, não vou fazer um juízo de que Deus existe, nem de que Deus não existe. Então, eu sou agnóstico. Não sei se existe, não sei se não existe. Vou viver a minha vida, não vou me preocupar com isso. Por fim, há também o ceticismo científico, que vai combater, olha o que está na tua tela, vai combater conhecimentos que são colocados como científicos, mas não são ciência. Toda a ideia de ceticismo se apoia na ideia de dúvida. Para Pirro de Elis, como a gente viu aqui, deve-se adotar um ceticismo radical. Não é possível encontrar a verdade. Então abandone essa busca e seja feliz. Nós nos vemos no próximo bloco para analisarmos outras correntes filosóficas helenistas. Um abraço.